onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã de domingo, dia 14 de junho, nós estamos dando continuidade à nossa escola dominical e venho hoje aqui para falar para vocês que nós estamos começando uma revista nova, um tema novo do trimestre. Nesse trimestre aqui nós vamos estudar a carta de Romanos e sobre a soberania de Deus na salvação, revista de expressão, Evangelho e Poder, carta aos Romanos. A lição de hoje dessa revista, ela fala sobre Paulo. O nome da lição de hoje não chama Olá, meu nome é Paulo e esta é a salvação. Depois eu vou mostrar a revista, vamos falar um pouco. Eu vou pedir para que vocês abram aí nas suas casas, nessa manhã de domingo. O texto base se encontra em Romanos, no capítulo 1, o versículo que vai do verso 1 até o verso 17. Romanos 1, no capítulo 1, verso 1 até o verso 17. Abram as suas Bíblias aí nas suas casas. Eu vou fazer leitura e se vocês quiserem acompanhar, vamos fazê-lo de maneira reverente. A epístola de Paulo aos Romanos fala o seguinte, eu vou ler com calma, pausadamente, depois a gente vai, durante a explicação, nós vamos falar versículo por versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto
a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Após essa leitura desse texto maravilhoso de Romanos, vamos fechar os nossos olhos, destaque principalmente para os versos 16 e 17 que acabamos de ler. Vamos fechar os nossos olhos e principalmente preparar os nossos corações para Romanos. Se preparem, porque a carta de Romanos é fantástica. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, que podemos, ó Pai, nesse distanciamento, como sempre temos orado, essa possibilidade de compartilhar, de examinar as Escrituras, de falar da Tua Palavra, ó Pai, não somente para todos os irmãos da igreja que estão nos assistindo, mas porque por meio dessa plataforma, Pai, muito mais irmãos que seriam alcançados estarem assistindo fisicamente as aulas no templo, mas que através dessa ferramenta possibilitada por Ti, ó Pai, que possamos alcançar ainda mais vidas para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor, amém. Irmãos, como essa é a primeira aula, nós vamos nos debruçar sobre esse primeiro texto, mas é necessário que nós façamos alguns comentários sobre alguns pontos de Romanos que seria como uma preparação para as demais aulas dos nossos irmãos, dos outros professores que virão. É necessário que na aula de hoje, por exemplo, a gente fale alguma coisa sobre a historicidade da carta de Romanos, o local aonde ela foi escrita, a data da carta, quem escreveu a carta de Romanos, qual que é o propósito da carta. Tudo isso, é necessário que nós abordemos isso de maneira que para as demais aulas, cada irmão, já nas próximas aulas, partam do princípio que nós estejamos todos localizados com relação a esse tema. Como eu disse, a revista que a gente vai estudar é a revista Expressão. O tema é a carta de Romanos e a soberania de Deus na salvação. E como eu disse, a lição número 1, ela fala: olá, meu nome é Paulo e esta é a salvação. Lembrar que nós estávamos estudando na nossa classe, quem estava acompanhando, nós vimos sobre Davi e Salomão, e já nesse primeiro texto, em 1:3, e também na revista no final da folha 3, ela faz menção com relação a Davi, com respeito a seu filho, a qual segundo a carne veio da descendência de Davi, deixando conhecer a sua história, a sua linhagem, principalmente que foi soberanamente preservada, a linhagem de Cristo, que é chamada de filho de Davi. Falei das revistas, falei das lições, gostaria também de deixar aqui como sugestão o livro de Romanos. O livro de Romanos, escrito pelo reverendo Hernandes, ele é da editora Agnus, Romanos, o Evangelho segundo Paulo. Meus irmãos, a necessidade da gente entender que essa carta de Romanos, ela tem algumas diferenças que as demais cartas de Paulo não têm. Na verdade, é mais que uma carta, do que uma simples carta. Ela é um tratado teológico. John Murray comentou que é uma exposição e defesa do Evangelho da Graça. John Stott falou que considera Romanos como uma espécie de manifesto cristão. F.F. Bruce, até é o tema do livro do Hernandes,
ele fala que Romanos, ele é um evangelho, não uma carta, o evangelho segundo Paulo, que eu também concordo plenamente, vocês irão ver. E outro teólogo, Guilherme Orr, fala que doutrinariamente Romanos é o maior livro já escrito. Nós precisamos lembrar que Lutero ele rompeu os grilhões da escravidão espiritual em que ele vivia, quando ele se deparou justamente com Romanos 1,17, que foi o último versículo que foi lido, quando ele vê que o justo vive pela fé. Lutero, então, ele era um monge, ele se afligia, né? Ele dava aula na Universidade de Wittenberg, e Paulo, Lutero começou a expor a Epístola de Romanos para os seus alunos, né? Curso que ia até em setembro do ano seguinte, e quando ele se deparou com a carta de Romanos, ele vivia atormentado pela culpa. Diz a história que Paulo ele ia se confessar, né? Ele era romano, né? Católico romano. Ele ia se confessar pela culpa atormentada, até que um dia o padre virou para Lutero e falou: Lutero, volta aqui quando você tiver um pecado sério. Outra coisa importante também, né, além de Lutero, que é um expoente da reforma, né, que vivia se afligindo, sua alma não tinha, ele vivia atormentado pela culpa, a história de Agostinho de Hipona, né, Aurélio Agostinho, que foi considerado na época dos pais da igreja, um dos maiores expoentes no ano de 386. Todo mundo conhece, né? Nós já mencionamos várias vezes a história de Agostinho de Hipona, que ele tinha uma vida devassa, dedicada às paixões carnais, né? De sexo ilícito, e ao mesmo tempo que ele era objeto das orações da sua mãe Mônica. Ele se encontrava até que um dia ele estava chorando no jardim do seu amigo Alípio, e ele escutou uma criança cantando numa casa vizinha, né? E até que um verso dessa música falava: pega e lê, e ele tomou o manuscrito que estava na mão do amigo dele, Alípio, e os olhos dele caíram justamente em Romanos 13 a 14, que diz o seguinte: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, e não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Os olhos de Agostinho, Aurélio Agostinho de Hipona foram abertos, que o próprio Agostinho depois confessou que ele não leu mais nada, que ele não precisava que ele lesse mais nada. Quando ele terminou de ler esse versículo, essa sentença, uma luz inundou seu coração de tal maneira que não houve necessidade que ele lesse mais nada. Com relação à autoria da carta de Romanos, não há dúvida nenhuma que foi Paulo, né? Além de ter a citação, a saudação inicial, né? Paulo, durante a carta toda, né? Ele no capítulo 16 ele faz 26 saudações pessoais, das quais 24 são citadas nominalmente, né? E até surgiu uma dúvida com relação a isso, mas Paulo como ele era um grande bandeirante, ele tinha contato que transcendia as fronteiras geográficas, e até porque Roma era a capital tinha mais de 1 milhão de habitantes. Roma era mais chamada cosmopolita, né? Ela tinha acesso para a cidade de Roma, né? Ela acessavam pessoas de toda parte do mundo, né? Então Paulo tinha amigos em todos os locais. E é interessante que, como não há dúvida com relação a autoria da carta de Paulo, é necessário a gente entender qual que foi o local onde Paulo ele vivia viajando. Ele era um cara de dedicação exclusiva, né, ao Evangelho.
e ele viajava, então em que local e qual que foi a data que essa carta foi escrita? Existe um consenso geral que essa carta que de Paulo escreveu aos romanos, na igreja de Roma, né, que ela foi escrita durante sua estada de 3 meses na Grécia. Isso está descrito em Atos 20, 2 e 3, na província de Acaia, região próxima de Corinto. Inclusive, né, Paulo deu a portadora da carta, ele passa a recomendação a Febe, né, que for para aquele que era da igreja, Febe era da igreja de Cencreia, tá descrito nas saudações que eu falei do capítulo 16:1. E Paulo ele estava encerrando a sua terceira viagem missionária e Paulo se preparava para viajar para Jerusalém. Ele tinha arrecadado oferta levantada junto às igrejas, né, gentias para socorrer justamente os pobres da Judéia. Isso daí também está descrito em Romanos 15, 30 e 31. Com certeza todas essas citações devem estar aparecendo aqui, né? Meu amigo Fernando Zanin, se der tudo certo, está colocando aqui para mim, mas o vídeo vocês voltam, pausa e tal. Mas então também quase que existe um consenso que essa carta tinha sido escrita por volta do ano 57 ou 58. Então, portanto, essa é a última carta escrita por Paulo antes do seu prolongado período de detenção. Primeiro, Paulo foi detido em Cesareia, está descrito em Atos 23, 31 até Atos 26, 32. Gente, história da igreja, necessidade que nos Atos dos Apóstolos a gente se intere e também com relação à própria teologia. E depois, Paulo foi levado preso em Roma, Atos 28, de 16 a 31. Nessa época que Paulo escreveu, é só lembrar, Paulo já tinha concluído as 3 viagens missionárias dele. Só recapitulando rapidamente, a primeira delas percorreu a província da Galácia, onde ele plantou a igreja. A segunda, ele foi por orientação divina, né, que ele entrou na província da Macedônia, aí ele plantou a igreja em Filipos, em Tessalônica e Bereia, né, cidades importantes da região. Filipos era colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia e Bereia uma importante cidade rica da região. E ainda Paulo, nessa segunda viagem, ele passou por Atenas, onde deixou alguns convertidos. Dali ele foi para o norte da Grécia, se fixou em Corinto, e na capital da Acaia, onde ficou 18 meses plantando igrejas. Na sua terceira viagem, ele concentrou em Éfeso, na capital da Ásia Menor. Então, a última parada de Paulo na Grécia, ela apresentou um caráter único. Por quê? Porque o evangelho foi anunciado e foi aceito. A primeira etapa desse ministério de Paulo, ele estava se acabando. Então, depois dessa primeira etapa, Paulo estava querendo ir a Roma, porque ele tinha outros planos para o seu ministério. É importante também a gente mencionar que a carta de Romanos foi escrita exatamente no momento em que Paulo, como eu disse, se preparava para viajar em Jerusalém. E o propósito, como eu disse, era levar ofertas. Paulo já tinha expressado seu desejo em ir a Roma em algumas vezes. A primeira menção que ele faz é logo depois da saída de Éfeso, em Atos 19, 21. A segunda menção que ele faz ele já estava em Jerusalém quando os judeus estavam conspirando ele, Atos 23, 11, e na própria introdução da carta de Romano que ele fala. Também é importante que a gente comente sobre a igreja de Roma e destacar, e a pergunta é, quem que fundou a igreja de Roma? Então, foi Paulo que fundou a igreja de Roma? Com certeza não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. É importante também a gente explorar que no catolicismo romano se ensina que o apóstolo Pedro foi o fundador da igreja e que o seu episcopado, né, como bispo, tinha durado 25 anos, né, ou seja, de 42 até 67.
mas essa tese ela carece de fundamentação principalmente de bíblica. Por quê? Ela carece? Primeiro porque Paulo era apóstolo da circuncisão, que está descrito em Gálatas 2,9, e não destinado aos gentios, e porque Paulo ele não menciona na carta de Romanos, ele não menciona Roma, não menciona Pedro em Romanos, que seria uma gritante falta de cortesia com Pedro. Eles eram apóstolos. Uma vez também que em Romanos não contém nenhuma referência sobre Pedro, até porque é quase certo que Pedro não se encontrava quando Paulo escrevia, e também que até esse tempo ele também nunca tivesse tido lá, até porque o terceiro argumento é que Paulo, ele fala em Romanos que ele queria compartilhar em 1:11, que ele queria compartilhar algum dom espiritual com os irmãos. E também depois em Romanos 15:20, Paulo, ele tinha como princípio pregar o evangelho onde Cristo, não onde Cristo já foi anunciado, para não ficar sobre o fundamento alheio. Provavelmente essa igreja havia sido fundada por judeus, né, oriundo de convertidos na festa de Pentecostes em Jerusalém. Inclusive, irmãos, é interessante a gente falar, porque sendo uma carta, qual que era o propósito dessa carta de Romanos? Diferentemente das outras cartas, Paulo não escreveu essa carta para resolver problemas locais e de circunstanciais. Você lembra que cada uma das cartas de Paulo escreve para exaltar, para falar de doutrina de falsos profetas, para fortalecer os irmãos. E essa aqui, ela não trata disso, ela mais parece um tratado teológico do que uma carta pastoral. E se a gente se apura, né, que Paulo escreveu aos Romanos, ele tinha 5 propósitos que são descritos nessa carta para quando ele escreveu para Romanos. A primeira delas era justamente pedir oração em seu favor, porque em Romanos 15:31 ele estava prestes a fazer uma viagem que ele chamou de perigosa para Jerusalém. Mesmo com o coração cheio de amor, transbordando ofertas, ele conhecia os perigos da viagem. O que ele temia? Ele temia 2 coisas. Primeiro, que os judeus o matassem. E segundo, que o santo de Jerusalém nem mesmo se dispusesse a receber o generoso donativo. E pressentindo esse desfecho, né, da possibilidade que fala que está descrito em Atos 21:37 e 31, né, de que os judeus agiam com conspiração para matá-lo, ele escreveu pedindo para que orassem, né, em seu favor. O segundo motivo descrito que o propósito da carta, né, é justamente, né, que eu estou falando dos 5 propósitos da carta, era demonstrar, que está descrito em Romanos 1:3, que era demonstrar seu desejo de visitar Roma. O terceiro propósito da carta era justamente, que está escrito em Romanos 1:11, que nós li, era demonstrar seu desejo de compartilhar com os crentes algum dom espirituais, que fala em 1:11, desejo muito verbos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. O quarto propósito da carta é demonstrar seu desejo de ser enviado pela igreja, né? Ser sustentado pela igreja de Roma à Espanha. Por quê? Porque Paulo já tinha plantado o trabalho missionário na Galácia, na Macedônia, né, que é nordeste da Grécia, na Caia, que é sudeste da Grécia, Ásia Menor. Então Paulo ele fala em Romanos 15:24 que ele tinha planos para chegar à Espanha, que naquela época era a mais antiga colônia romana do Ocidente. Ele buscava justamente esse suporte financeiro e esse apoio espiritual que é descrito em Romanos 15:24, justamente na igreja de Roma. E em quinto lugar, ele buscava fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Algumas ênfases que vão ser exploradas mais para frente na carta de Romanos, em primeiro lugar, mostrar a unidade da igreja. Em segundo lugar, evidenciar a universalidade do pecado. Em terceiro lugar, manifestar
a justiça de Deus no Evangelho. Em quarto lugar, anunciar a doutrina da justificação pela fé. Em quinto lugar, proclamar uma nova vida na pessoa de Cristo. Sexto lugar, anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Em sétimo lugar, revelar a soberania de Deus na salvação. Em oitavo, mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. E a carta termina no capítulo 16 com uma lista longa de saudações, como eu disse para vocês. Com relação à lição, a gente pode dividir ele em três partes. Uma primeira parte que ele fala sobre saudações, né? Que ele fala sobre o Evangelho, sobre a igreja, sobre apóstolo. Uma segunda parte que ele fala as credenciais apostólicas, ele deixa muito preparada. E uma terceira parte justamente o Evangelho de Jesus Cristo, né? Descrito em Romanos. Uma primeira parte, então, de Romanos de 1 a 13, que a gente já leu aqui, vou falar sobre o Evangelho, sobre a igreja e sobre o apóstolo. O que Paulo faz questão de definir com muita clareza desde o início é justamente falar além de falar dele, né? Porque Paulo, na verdade, ele se apresenta como um arauto do Evangelho. Paulo, ele deixa bem claro que, e também ele fala das marcas da verdadeira igreja, depois ele fala um pouco de si mesmo, e ele fala dos desejos de visitar os crentes em Roma. Então, vamos dividir de 1 a 5, Paulo fala das marcas do Evangelho verdadeiro. Então, dividindo nesse versículo, 6 verdades a gente pode explorar aqui pelos versículos que nós lemos. Dessas 6 verdades, em primeiro lugar, a gente fica claro que Paulo, no versículo 1, que ele é o arauto do Evangelho. Ele começa no 1, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo. O que ele fala? Ele deixa claro, a palavra grega traduzida aqui para servo é doulos, significa escravo. Que ele foi comprado por preço e ele pertence ao seu senhor. Existe uma diferenciação que aqui escravo não tem, que a gente conhece escravo como que é tratado com submeter a trabalhos forçados, castigo. Mas aqui Paulo fala que ele é servo de Jesus Cristo em amor, que foi conquistado. Ele pertence agora, ele vive uma vida plena de submissão. Aqui também, vale lembrar que também Paulo, quando ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, a palavra servo, a gente já escutou em vários versículos que nós lemos, que ele tem a conotação de como se fosse um título. Fala assim, eu sou servo de Deus, considerei como título de Roma. Paulo se posiciona como servo de Deus. E também ele fala que ele foi chamado para apóstolo, né? A palavra apóstolo significa enviado. Existe um forte contraste entre os dois, né? Porque primeiro a palavra servo, ela define, ela expressa uma grande humildade, e a palavra apóstolo, ela enfatiza uma grande autoridade. Calvino até ele corrobora esse pensamento, falando que Paulo é servo de Jesus Cristo, como a maioria é, e apóstolo por vocação, e não como ele usurpou ser apóstolo, até porque Paulo teve um encontro direto com Jesus Cristo no caminho de Damasco, que foi chamado para ser apóstolo, né? Que nós já sabemos. E também que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Isso daí está falado e está descrito em Gálatas 1,15. Existe alguma separação entre essas duas ações, separação de e separação para, né? Separação de é facilmente entendido. Existem muitas coisas que podem ser mantidas afastadas de Deus, mas o que não é possível é sermos separados, o que não é possível ser para Deus, a não ser que nós sejamos separados para esse serviço, justamente. Em segundo lugar, Paulo também em 1 fala que a fonte do Evangelho, chamados para ser apóstolos, separados para o Evangelho de Deus. Paulo deixa claro que ele não é a fonte do Evangelho.
O evangelho não vem de homem, o evangelho vem de Deus, sua origem não está na terra, está no céu. Muitos dos evangelhos que a gente tem visto por aí têm sido inventados e distorcidos justamente por homens com reivindicações pretensiosas, homens presunçosos, né, e que não passam do falso evangelho. Em terceiro lugar, Paulo fala da antiguidade. Em 1:2 fala que o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura. Na verdade, o evangelho que Paulo anuncia é aquele que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento e revelado pelos apóstolos do Novo. Os apóstolos só revelaram o que os profetas já tinham falado no Antigo Testamento. Inclusive tem uma declaração célebre de Agostinho de Hipona, né, que ele fala que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. Em quarto lugar, a gente precisa falar sobre a essência do Evangelho, justamente que foi o que eu falei no versículo 3, que ele fala a respeito de Davi, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho tem como essência o Filho de Deus. O Evangelho é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eixo. Paulo destaca duas verdades sobre Jesus Cristo. Primeira delas, em 1:13, ele fala sobre sua encarnação, que ele veio da descendência de Davi. Como descendente de Davi, descrito em 2 Samuel 7,16, nós vemos a genealogia. Em Mateus, ele se refere a José. E a genealogia em Lucas se refere a Maria. E importante que descobrimos que Jesus descendeu de Davi por ambas as partes, tanto materna como paterna. E também no 1:4, 1:3 fala sobre a encarnação, e em 1:4 ele fala da ressurreição. E que foi designado de Filho de Deus com poder segundo o Espírito e santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho de Deus se manifestou primeiro com fraqueza, depois em poder. E em quinto, que é 1:5, Paulo fala da abrangência do Evangelho a todos os gentios, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé de todos os gentios. Traduzido aqui, gentios, todas as nações. Cristo morreu a fim de comprar para Deus todos aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso está descrito em Apocalipse 5:9. Para todos, sem exceção, sem distinção. Em sexto lugar, Paulo fala da finalidade do Evangelho, por intermédio de quem viemos para receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. 1:5. Paulo fala no Romanos 1:6-8, das marcas da verdadeira igreja, que é, em primeiro lugar, a igreja. Em 1:7 fala que a igreja é o povo amado de Deus. A todos os amados que estáis em Roma, em 1:7 fala. Não foi a igreja que escolheu a Deus, mas foi Deus quem escolheu. Não foi a igreja que amou Deus primeiro, foi Deus quem amou desde a eternidade. Deus colocou no seu coração a igreja, mesmo antes de lançar os fundamentos da terra. Em segundo lugar, a igreja é o povo chamado para ser propriedade de Cristo. Em 1:6 fala de cujo número sois também vós chamados para ser de Cristo. Sua salvação tem origem no chamamento eficaz. A igreja é o povo chamado. Em terceiro lugar, a igreja é o povo chamado para ser santo. 1:7, chamado para ser santo. Santidade, gente, santo, é tanto de forma posicional como processual. O que significa isso? Todos que creem em Cristo são separados para Deus. Isso é uma posição, separados para Deus. Agora, todos que são santos, eles precisam se santificar. É um processo por uma vida toda, um processo de santificação. Em quarto lugar,
Nós estamos falando sobre as marcas da igreja verdadeira, que é do versículo do capítulo 1, de 6 a 8. O quarto lugar, a igreja é o povo que recebe graça e paz. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1,7. A graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores, e paz é o estado de reconciliação. A graça é a causa da salvação e a paz o seu resultado. Em quinto lugar, a igreja é o povo que dá testemunho da sua fé. Em 1,8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que ele fala, Paulo, né, que ele declara que a fé dos crentes de Roma era conhecida de toda a igreja e todos os lugares onde o cristianismo foi estabelecido. Vai ficar um vídeo longo, gente, mas é primordial que nessa primeira lição a gente explore. Dos versos de 8 a 13, Paulo fala das marcas do verdadeiro apóstolo. E Paulo, ele fala 4 verdades. Em primeiro lugar, Paulo dá graças pela igreja, em 1,8. Quanto à igreja de Roma, ele dá graças a Deus, porque embora essa igreja não tivesse sido estabelecido até por ele, e foi estabelecida por crente desconhecido, sua fé era conhecida no mundo inteiro. Em segundo lugar, Paulo fala que ele ora pela igreja. Ele fala em 1:9 e 10, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Gente, ele não está falando que às vezes ele ora. Ele não está falando que ele ora semanalmente. Paulo está falando aqui no texto que ele ora, ele fala a menção dos crentes de Roma em todas as suas orações, em todas. Nós temos lembrado de orar pela nossa igreja, gente, em todas as nossas orações. Olha que oportunidade. Terceiro lugar, Paulo fala do anseio que ele tem, 11:13, de ver a igreja, porque muito desejo ver-vos. E ainda no quarto ele fala que ele deseja estabelecer uma relação de reciprocidade com a igreja. Ele quer não só, ele quer repartir convosco algum dom espiritual. E quando ele fala em vossa companhia, né, deseja estar em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé, de forma mútua, vossa e minha, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros os gentios. Paulo, ele quer repartir com os crentes algum dom espiritual, mas Paulo quer confortar e ele quer ser confortado. Ele fala isso em 1:12. Ele não quer apenas dar, ele quer receber também. E Paulo quer colher entre os crentes algum fruto espiritual. Ele faz isso, ele fala disso em Romanos 13, que é o texto que a gente leu. Agora, para terminar, de 14 até o 17, a gente fala que é a culminância justamente da epístola. 3 pontos vão ser destacados: a necessidade de se pregar o evangelho, o poder do evangelho e a eficácia do evangelho. Em primeiro lugar, Paulo fala, né, que eu sou, em 1:14 ele fala que eu sou o devedor, depois 1:15 ele fala que está pronto, e 1:16 ele fala que ele não se envergonha do evangelho. E 1:15 ele fala, estou pronto a pregar o evangelho. Quando Paulo estava disposto a pregar o evangelho? Paulo, ele pegava em todas as ocasiões, gente. Ele estava preso, ele pegava na prisão. Estava em liberdade, ele pregava. Ele pegava na sinagoga, pregava na corte, ele pregava nos lares, nas praças, ele pregava em pobreza, com fartura. Paulo chegou até a afirmar, está em 1 Coríntios 9:16, ai de mim, se não pegar o evangelho. Na verdade, para Paulo, gente, era a sua razão, era a razão da sua vida. Paulo pregava o evangelho em qualquer possibilidade. Em Atos 20:24 está escrito assim, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a graça de Deus. Em segundo lugar, Paulo fala em 1:14 que ele é devedor do evangelho. Deus havia confiado a ele um tesouro, e ele deveria entregar em Roma e no mundo inteiro. Ele não podia reter esse tesouro. Paulo precisava entregá-lo com fidelidade.
E em 1,16, quando ele fala que não me envergonho do Evangelho, quer dizer que Paulo se gloria no Evangelho e considera uma alta honra em poder proclamar esse Evangelho. E por quê? Porque esse Evangelho, ele se identifica, né? Muitos se envergonhavam, porque ele envergonha, porque muita gente tinha vergonha de falar Evangelho, porque ele se identificava com um carpinteiro judeu que tinha sido crucificado. Tanto naquela época como ainda hoje, muitos pessoas sábias, intelectuais, ele tem desprezo pelo Evangelho. O Evangelho está centralizado na cruz de Cristo, tanto para judeus como para gentios. Tanto também que Paulo ele tinha enfrentado inúmeras dificuldades justamente por conta do Evangelho, né? E algumas razões que Paulo nunca se envergonhou do Evangelho, ele fala em 1,16 justamente da origem do Evangelho, da natureza do Evangelho, do poder, do propósito, do alcance, da condição do Evangelho. 1,16 fala do poder e 1,17 para a gente terminar, que fala justamente da eficácia do Evangelho. Paulo, sobre o poder, ele fala justamente que lá em Gálatas, que esse Evangelho ele não é um Evangelho da prosperidade. Ele fala justamente que o Evangelho da prosperidade ele não é, que ele é antropocêntrico, né? Ele não é teocêntrico, né? Nesses evangelhos aí que a gente tem visto, a vontade do homem, não é a vontade de Deus. E também Paulo anuncia, esse evangelho que Paulo anuncia não está centrado em milagres e prodígios, né? A gente precisa lembrar que o evangelho ele não é somente constituído de milagres, né? Por tudo a gente tem visto nas igrejas que pregam milagre. 3 gerações que mais viram prodígio na história foram as pessoas que viveram no dia de Moisés. E a gente precisa lembrar que Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de enviar dor no corpo. Ele veio para salvar o homem do pecado e da ira vindoura. E também nós precisamos lembrar que o evangelho que Paulo anuncia, ele fala que nós temos um compromisso com o senhorio de Cristo. Algumas das marcas, né, que do verdadeiro evangelho fala que do poder irresistível, né? Por quê? Porque se Deus é onipotente, né, e ele tudo pode, e assim o evangelho acaba sendo irresistível. Em segundo lugar, 16 fala também que é o único com poder capaz de salvar o pecador. Há poderes que destrói, por exemplo, a bomba atômica que sepultou Hiroshima e Nagasaki, ela tem o poder de destruição. O evangelho, porém, é o poder de Deus para salvação. Não há esperança fora do evangelho. O evangelho, não há esperança pecador sem o evangelho. O evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão. E também a gente precisa lembrar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas daqueles que creem. Então, existe uma limitação imposta pelo próprio Evangelho. Qual que é? O Evangelho não salva todos. Não porque não haja nele poder intrínseco para salvar, mas porque aprove a Deus. Aprove a Deus que experimentassem esse poder salvador apenas que creem. A fé é a condição da salvação e por ela que recebemos esse presente. Nós concluímos destacando que a salvação não é apenas por obras, por quê? Ela não é merecimento humano, é graça divina, ela não é alcançada como prêmio, mas o que ele fez por nós foi recebida como um presente. Para terminar, o último versículo, né, que fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação que se revela na justiça. Deus é justo e no dia final os livros serão abertos e nós seremos julgados conforme os nossos atos. Vale lembrar que Lúcifer foi expulso do céu por apenas um pecado. Mesmo que fosse possível a gente obedecer a lei inteira, em Tiago 2,10 fala que se a gente tropeçarmos num único ponto, nós seremos culpados por toda a lei. Então, a justiça de Deus que se revela no Evangelho é a justiça de Cristo que foi imputada a nós. É uma justiça que é uma dádiva de Deus. Quando ele estava lá na cruz, em nosso lugar, ele pronunciou a seguinte palavra no grego, tetelestai. Ele disse,
está pago. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Gente, não tem como a gente não se emocionar com uma palavra dessa que fala direto ao nosso coração. Tetelestai, lembre-se disso. Em terceiro, a justiça é recebida pela fé. O justo é aquele que em Deus declara justo. A justificação é um ato e não um processo. O crente mais fraco é tão justificado quanto um santo, mais piedoso. Não há degrau de justificação. A justificação ela acontece uma única vez e jamais precisa ser repetida. A justificação é um ato forense que acontece no tribunal de Deus e não em nosso coração. É algo que Deus fez por nós. Então, portanto, que é o caso de Lutero que eu falei no início. Gente, muito embora a gente pode ainda, que nós possamos, não nos sintamos justos, nós o somos justo. Embora nós não possamos nos sentir perdoados, nós somos perdoados. Justificados é como Deus nos vê, não como vemos a nós mesmos. Então, gente, para terminar, que essa aula ficou imensa, mas é formidável, maravilhosa. Eu vou terminar com o texto de 1 Timóteo 1,17, e vou orar. 1 Timóteo 1,17 diz o seguinte: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos terminar essa aula de hoje, que todos procurem se ler, revejam a aula, estudem Romanos, vejam um livro, tem um site da IPB de Pinheiros do Hernandes, que também fala sobre Romanos, e nas próximas aulas a gente vai continuar com mais calma, que essa aula aqui ficou longa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, por poder desfrutar de tão grande salvação, ó Pai, que nós vimos aqui por essa carta que Paulo tentou ir a Roma uma vez, duas vezes, e se ele tivesse ido, ele não teria escrito essa carta a Romanos, à igreja de Roma. Se ele tivesse ido antes, ele não teria escrito e essa carta não teria chegado até nós. Paulo foi, por ação divina, não permitido de ir, e ele pôde escrever essa carta de Romanos. Precisamos gratos, Senhor, pela vida de Paulo, que foi um baluarte, um bandeirante, que possamos, ó Pai, seguir o exemplo, possamos crescer, ó Pai, em estatura, em graça diante de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.